Enfim. Se passaram 2 anos, né? Acho que mais, na verdade. O que eu tava pensando. O gatilho pra eu fazer esse vídeo nesses últimos dias, né? Faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo. Eu sempre disse pra mim que gravar vídeos, fazer conteúdos assim, seja pra qualquer tipo de rede social, seria um ótimo hobby pra mim. Porque nesse sentido, eu ocupo mais o tempo que eu tenho livre, eu ocupo, consigo fazer algumas coisinhas e tal, e me distrair um pouco. Acontece que a vida de imigrante, a vida de imigrante não permite que isso aconteça, né? Tô morando aqui em Portugal, vai completar 2 anos. Pra quem me conhece sabe, quando eu vim, não parece. Não parece que vai fazer já 2 anos. É uma coisa de louco. Você parar pra pensar que o gatilho de eu ter gravado esse vídeo foi justamente eu pensar o seguinte. Quando o Heitor, de 2 anos atrás, pensou que ia vir pra Portugal, sobre vir pra Portugal, pensou que, nossa, ia dar pra criar muito conteúdo porque tem muita coisa pra ser explorada e várias coisas pra poder mostrar e tudo mais pra pessoas que têm curiosidade de saber como é que é aqui. E não só aqui, mas como que é o estilo de vida das pessoas que são imigrantes e que moram aqui também. Aí, com esse pensamento, eu vim pra cá, só que eu não consegui nutrir nada, sendo bem... Nesse aspecto, eu não consegui nutrir nenhum tipo de conteúdo. Porque a vida de imigrante é um pouco complicada. Você trabalha e, basicamente, não digo a vida do imigrante no geral, mas pelo menos da pessoa que tem uma vida adulta, sabe? Que tem a responsabilidade como lavar a roupa, fazer suas comidas, organizar o seu quarto. Porque, pronto, você tem uma vida adulta, né? E antes, quando eu morava no Brasil, por mais que eu já tivesse várias responsabilidades, eu morava com família, então era uma outra vibe, sabe? Por mais que eu tinha já bastante responsabilidade, ainda assim não era algo que eu me pagasse sozinho, que eu me autossustentasse. Me sustentava, mas ajudava a manter a casa e não no total da casa, entende? Então, basicamente, aqui eu mantenho, com o esforço no trabalho, mantenho minha própria subsistência, né? Minha própria sobrevivência. Então, acabo por meio de trabalhar em cozinha e tudo mais, que é uma das coisas que eu descobri que é uma coisa que rege a minha vida, assim, num certo aspecto, porque eu me sinto muito mais feliz trabalhando numa cozinha do que em casa, numa folga. Quando eu falo isso, as pessoas se assustam, mas eu digo por quê? Porque quando eu tô na cozinha, realmente o tempo passa, me sinto totalmente ligado àquele momento e parece que, por mais distraído que eu fosse, consigo ter um hiperfoco ali naquele momento que eu tô dando um serviço numa cozinha. Então, pra mim é algo assim que realmente muda muita coisa, sabe? E o principal motivo de eu fazer esse vídeo é porque eu tô me sentindo num pico muito grande de criatividade, de certa forma. E também porque eu tô numa fase que, por mais que esteja muito corrida, ainda assim eu consigo ter um pouco de tempo para fazer esse tipo de conteúdo. Afinal, foram 2 anos. 2 anos sem nenhum conteúdo. Então, basicamente, cheguei aqui dia 7 de abril de 2021. Aí hoje, eu não faço a menor ideia de que dia que eu... Deu um branco. Mas, enfim, já tô no mesmo emprego desde que eu cheguei aqui. Tô trabalhando na mesma cozinha. Agora como chefe de partida, que é uma coisa bem legal, assim, de se pensar. E o tema do vídeo seria, depois de dar essa atualizada, né, que eu quis inserir vocês a situação atual da minha vida, já que eu tô tanto tempo sem poder, sem dizer nada. Então, a situação atual, o momento que eu vivo nessa vida é um momento de certo nível de estabilidade. Mas o tema do vídeo que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a saudade. Porque o gatilho de eu fazer esse vídeo foi justamente eu ter comprado as passagens para ir visitar o Brasil. Vocês têm ideia? Então, é uma coisa assim que é uma filosofia um pouco louca, sabe?
certo ponto da sua vida que junta o dinheiro para sair do Brasil. Não faz sentido? Eu fiquei durante 2 anos da minha vida juntando dinheiro para poder sair do Brasil. Porque eu sempre tive essa alma livre, esse pensamento desde criança de querer sair e ir para outros países. Porque o que mais me assustava quando eu criança era justamente o pensamento de enraizar. De você crescer, de nascer, crescer, viver e morrer no mesmo lugar sem conhecer os outros lugares do mundo. Porque se você parar para pensar no tamanho que esse mundo tem e de todas as possibilidades, de todos os lugares que você pode visitar ou lutar para conseguir ver com seus próprios olhos, o pensamento de você ficar, de crescer e de morrer no mesmo lugar sem nunca sair dele, ou de conhecer os lugares próximos, mas viver e enraizar naquele lugar, é uma coisa que me assusta muito. É uma sensação horrível, assim, sabe? Porque eu fico pensando no meu avô e na minha avó, em certo aspecto, por mais felizes que eles são vivendo naquele lugar, era o exemplo mais próximo que eu tinha, né, pra ver esse tipo de situação, porque eu perguntava se já foram para alguns lugares e falavam que não. O máximo que eles chegaram a conhecer, além de Londrina, foi São Paulo e algumas regiões arredores, mas o pensamento que me assustava é, nossa, imagina, você tem uma vida curta, né? Uma passagem tão curta aqui pela Terra. Você tem uma coisa assim, você mais trabalha do que vive, então você basicamente trabalha a sua vida inteira com a possibilidade de se aposentar e ter 10 anos de vida de aposentado, sabe? Que dependendo da sua condição financeira, isso não quer dizer que você vai conseguir curtir muita coisa, não. E usar esse tempo para você poder fazer alguma coisa na velhice, assim, não é algo que me atrai, sabe? E eu fiquei pensando assim comigo mesmo. Meu maior medo é justamente esse, de enraizar no lugar e ficar nele por muito tempo, ou querer, ou simplesmente não conhecer os lugares, porque eu tenho muita curiosidade de conhecer tudo quanto é lugar. Desde sempre eu falava que eu queria ir pro Japão, que eu queria sair do Brasil, que eu queria conhecer outros países e tudo mais, que é uma coisa que requer muita coragem, então eu admiro muito isso, ainda mais uma criança falando. E hoje em dia tá eu como adulto, né, contando essa história. É uma coisa assim que me deixa muito com um lapso de tempo muito grande, né, de pensar que há um tempo atrás eu dizia isso e hoje eu tô realizando isso e hoje eu tô mostrando a minha perspectiva disso, entendeu? Então, esse era meu maior medo, disparado, assim, ficar no lugar, viver e morrer naquele mesmo lugar sem conhecer o que o mundo é, que a gente tem tão pouco tempo que é impossível você parar para refletir um segundo de você não conseguir fazer uma viagem, ou de você enraizar no lugar e nunca mais sair dele, se afundar em responsabilidades e não conseguir conhecer o mundo de verdade, sabe? Eu primeiro conheço várias versões de pessoas que colocaram coisas como prioridade nas suas vidas, sabe? Pessoas colocavam casa, colocavam família, colocavam muitas coisas em paralelo, e se isso faz bem a elas, eu acho isso muito importante, sabe? Tem que realmente seguir aquilo que te faz bem, é a prioridade que você colocou na sua vida. Mas a minha prioridade sempre foi conhecer os outros países, os outros lugares, e sempre foi um espírito viajante. Porque é uma coisa que me explode a mente, conhecer pessoas, lugares novos, sabe? Culturas novas. E pronto, morando aqui em Portugal durante 2 anos, tive a oportunidade de conhecer Espanha, que eu achei muito legal, que até então eu não tive coragem de conhecer os outros países por conta de documentações. Por mais fácil que seja, que é só entrar no avião e voltar, eu não fui ainda por conta disso. Mas agora com documentação eu vou conseguir ter esse acesso. Em breve, a partir do ano que vem, eu vou começar a conhecer os outros países em volta. Basicamente eu vou voltar toda a minha economia para esse tipo de prioridade no momento. Porque eu preciso muito ter uma outra visão de rolê que não seja só trabalhar, sabe? E ter as férias. Eu vou voltar pro Brasil. Eu vou voltar pro Brasil visitar em novembro. Estou aqui 1 ano, basicamente, guardando um pouquinho de grana para acontecer esse rolê. E em novembro agora vai ter a possibilidade de eu conseguir ir pro Brasil.
E é tão louco pensar, né, que eu juntei dinheiro tanto tempo pra sair do Brasil e hoje em dia o primeiro país que eu vou estar conhecendo fora do bloco europeu é o Brasil. É uma coisa assim de se pensar, né, que até então tava não fugindo, mas eu estava tentando achar um passe para conhecer os outros países e hoje em dia eu tô voltando pro mesmo país. Mas nem tanto pelo país, eu acho, acredito eu, mas sim pelas pessoas que estão nele, sabe, pela saudade. E é sobre a saudade que eu quero conversar um pouquinho. Vocês já pararam pra pensar na saudade no geral? A saudade que eu tô falando é uma saudade física. É uma saudade, como é que eu posso dizer? Que tem acessível, que eu tenho acesso. Não é aquela saudade inacessível de alguém que se foi, ou de algo que se fechou, ou de um produto que não vende mais, sabe? É uma saudade de algo que é possível ir lá e matar a saudade. Então, pensando por essa perspectiva, eu tenho saudade das pessoas e dos meus amigos e da atmosfera de onde eu morava. O que me pega muito é pensar, e depois da saudade? Já parou pra pensar? E quando acabar o sentimento da saudade, o que que sobra? O que que vai sobrar? Vou dar um tempinho pra você pensar. Então, depois da saudade, o que que sobra? É exatamente esse pensamento que eu tô travado. Porque parando pra pensar, em certo aspecto, eu tô louco pra ir ver o Brasil, pra conhecer, para ver as pessoas, mas eu já estou 2 anos fora de casa. Conquistei muitas coisas, muitas responsabilidades, muita liberdade em certos pontos, muitas questões que eu fiquei pensando assim, que é a paz que você conquista tendo essa vida adulta, mas em relação ao tanto que você se escraviza para conseguir realizá-la, é algo que você não quer voltar atrás, sabe? Por mais difícil que seja, você não quer, não é algo que você quer retornar. Você não quer retornar a morar na casa de uma pessoa ou de alguém próximo e afins e ficar codependente disso, depois que você conquista um certo nível de liberdade. Então é algo que você coloca em perspectiva. A situação que eu tô aqui não é a das piores do mundo, é uma situação muito confortável, tô num emprego que eu gosto muito, tô numa casa que é organizada, que tem colegas de quarto que são muito legais, é uma coisa muito bacana de se achar e rara de se achar por aqui, que é bem raro. Os proprietários quase não aparecem aqui na casa, então é basicamente a sensação que a gente tem é de realmente morar num lugar assim que é nosso, né? Então, querendo ou não, a gente cuida como se fosse mesmo, por mais que seja um quarto alugado, alguma coisa do gênero, aqui em Portugal. Na crise habitacional que a gente enfrenta aqui, a gente tem essa sensação, né? Pelo menos eu tenho, que é uma coisa que compensa. Tanto é que eu tô conseguindo retornar pro Brasil, né? Tô conseguindo guardar dinheiro para fazer essas viagens. Mas a minha maior questão é o quão importante vai ser esse ponto, essa ignição de eu voltar pro Brasil e ver aquilo com outra perspectiva. Porque a minha perspectiva, eu mudei muito. 2 anos morando sozinho, tendo responsabilidade financeira, trabalhando num país novo e você tendo que desenrascar tudo isso como imigrante, você muda completamente. E você é outra pessoa, não tem questão. Você é outra pessoa, se torna outra pessoa. Mas acho que acredito eu que todo mundo deveria ser imigrante uma vez na vida para você saber o quão humilde e o quão responsável e quantas responsabilidades você tem que ter para conseguir desenrascar essa situação na sua vida. Eu não digo isso em Portugal, eu digo imigração no geral, sabe? Quando você sai do seu país, daquela coisa que você conhece, está habituada, por mais ruim que ele seja, por mais ruim que seja a situação, você está num lugar assim que é novo, numa situação diferente, com pessoas de cultura diferente, formas de falar diferente, você tem que ser educado e conseguir desenrascar qualquer tipo de adversidade, seja boa, seja ruim, e você acaba por fim se tornar uma pessoa totalmente nova.
Assim como as pessoas que ficaram no Brasil por conta desses 2 anos, ainda assim são pessoas novas, por mais próximas que sejam, todo mundo mudou, né? Teve essa questão. Então eu fico pensando, quando eu retornar pro Brasil, o Brasil já não vai ser o mesmo do que era depois de 2 anos. Eu não vou ser o mesmo do que era. E a perspectiva que eu ter disso é o que vai ditar o quão cedo ou se eu, o quão antes eu vou retornar pro Brasil para visitar ou alguma coisa do gênero, sabe? Ou se eu vou querer realmente nutrir algo no Brasil, se eu vou ter algum tipo de interesse em ter algum tipo de planejamento, de alguma coisa assim no Brasil, ou se eu vou seguir o sonho, que é a maior certeza do momento que eu tô tendo, é de seguir o sonho de ser um imigrante, de conseguir ir para outros países que eu tenho interesse de viver, vivenciar, guardar dinheiro para conhecer os países que eu quero conhecer, mas que eu não tenho interesse de morar, e conhecer os países que eu tenho interesse de migrar, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente para pra pôr na perspectiva o quão complicado é. E ao mesmo tempo tão simples. Mas realmente conhecer o Brasil, reconhecer o Brasil novamente, é algo que ainda me deixa muito criativo, de certa forma. Como que eu vou crescer? Como que eu vou reconhecer o Brasil? Será que o sabor, as coisas vão estar a mesma coisa? As pessoas... Não sei que tipo de relação que vai ser. Eu espero que seja algo muito positivo. Que me dê vontade de voltar para visitar novamente. Porque se acontecer o contrário disso, pra mim é muito mais fácil conhecer os outros países, entendeu? De voltar pro Brasil só pra ver a família mesmo. Ou pra ir no Brasil, ver a família e ir pros outros países da América Latina, que eu também tenho muito interesse de conhecer. Mas conhecer o Brasil no geral também, tão grande que o Brasil é. Mas é isso. E eu tava pensando a respeito da saudade. Que a saudade, não dessas coisas que são inacessíveis, mas das coisas que são acessíveis, é uma coisa que a gente nutre. A saudade, no caso, ela machuca, ela te deixa uma cicatriz, que com o tempo você vai se acostumando, mas ainda assim a saudade, você sente que você quer matar ela o quanto antes. Você vai pro Brasil, você se depara com a saudade, você mata a saudade, você se alimenta da saudade, tem um sabor maravilhoso, você gera novos, com esses frutos da saudade, você gera novas saudades, e tudo isso vira um ciclo. E você volta pro seu país, ou qualquer outro lugar que você esteja no mundo, e sente a saudade de novo. E você vai tentar buscar matar ela a todo momento. A questão que eu quero saber é, depois de matar a saudade, o que vai me sobrar? É isso.